Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTOS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E hoje o nosso papo é bem bacana. A gente vai falar sobre a importância dentro das organizações do processo de pesquisa de experiência, que é o Research Ops. E o que incentiva as empresas a pararem de usar o bom e velho fazejamento, né? E vamos falar a verdade, eu acho que fazejamento já é uma coisa que deixou de ser bom há muito tempo. E aqui para falar sobre esse assunto, vou primeiro apresentar a nossa convidada aqui, que é a Luana Cruz. Por favor, se apresenta como se deve aí pra galera. Oi pessoal, eu sou a Lua, eu sou engenheira de pesca de formação e de coração também, porque foi o lugar onde eu me conectei como pesquisadora. Eu sou paraense, mas moro em São Paulo por mais de um ano e há alguns meses eu tô com esse desafio enorme aí de estruturar e construir as operações de pesquisa na Saúde D, que é a empresa de dados de saúde do Grupo Fleury. Show de bola. E tem mais duas feras aqui, mais dois TOTOS que vão apoiar a gente. Primeiro é o Jefferson Tornicello. Falei certo? Jefferson Tornicello. Olá, Manzano. Olá, comunidade. Eu sou focado, na verdade, em simplificar as coisas. Eu gosto bastante disso. Atualmente eu sou especialista aqui na TOTOS como UX Designer e sou dedicado à pesquisa, então eu atendo todos os segmentos da TOTOS, tenho mais de 6 anos em UX, Research e gosto bastante de futurismo. E sou um dos guardiões do Research Ops aqui na TOTOS. Guardiões, hein? Temos um vingador aqui com a gente, gostei de ver. Bacana. Complementando o time aqui, Jéssica Damasceno, se apresenta por gentileza. Oi pessoal, eu sou a Jéssica, eu trabalho no X-Lab, então eu sou UX Designer na TOTOS. Futura psicóloga, ex-publicitária, né? Então aí é igual ex-BBB, espero não ser cancelada por conta disso. Sou focada aqui dentro da TOTOS em entender pessoas e fluxos de pensamento. E atualmente eu faço parte ali da criação do Research Ops. E também sou uma guardiã também do Research. Já vi que hoje vai render aqui. E complementando o time, a nossa Jabagão, que por coincidência também é do time de UX. Então, Gabi, se apresenta aí novamente, fala da tua experiência, que como você vai ser meio entrevistada hoje também, fala da sua experiência e faz aquele jabá esperto pra gente. Olá pessoal, eu sou a Gabi Cavagliero, hoje na cadeira de coordenadora do design dentro do X-Lab, sou formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos e estou nesse mundo aí do design há mais de 8 anos. Antes então de a gente começar com esse papo, que particularmente eu sou bem fã, né? Então eu quero que vocês acessem o developers.totos.com, onde nós temos muitos outros episódios além desse aqui. Nós temos também artigos técnicos e, claro, nós temos muitas vagas. Participe também da nossa comunidade no Slack, que tem várias coisas bacanas lá. Show de bola, venha ser um Totter aqui com a gente. Começando aqui no nosso primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre o Research Ops. E aí, quem quiser falar, fique à vontade. Eu gosto de deixar vocês à vontade para falar conforme for sentindo. Queria saber como é que rola de fato essa pesquisa de experiência. Quem que pode abrir esse assunto e explicar também um pouquinho para quem não conhece muito do assunto. Como que a pesquisa de experiência do usuário é feita? Basicamente, a pesquisa de experiência é mapear a jornada completa das pessoas no uso de qualquer interface. Seja a interface comprando um pão na padaria ou mesmo usando o aplicativo para fazer check-in na academia. Basicamente, a gente consegue mapear as inconsistências e barreiras, porque a partir daí a gente consegue ter as inovações. Então, de forma literal, a pesquisa em UX ou experiência de usuário é nada mais, nada menos que investigação, né, de uma forma sistêmica do usuário e seus requisitos, ou seja, suas dificuldades, o que ele precisa, o que ele não precisa, a fim de adicionar um contexto e insight sobre o projeto, o processo, né, de insight ou o processo da experiência dele durante a jornada. Cara, e essa era a versão resumida, hein? Queria ver a versão completa. Alguém queria complementar alguma coisa? Eu sou um pouco mais tática no sentido de, acho que menos técnica, né? Então, acho que quando fala de pesquisa de experiência, eu gosto de falar da minha mãe, assim. A minha mãe, ela, quando eu vou, eu levo ela no shopping, quando tem em Belém, ela sempre vai no mesmo restaurante, que é o Spoleto. Por que ela vai no Spoleto? Eu acho que 1 milhão de versões que a gente tem de fast food. Eu acho que é porque é o lugar que pergunta o que ela quer. E eu acho que
pesquisa de experiência tem muita raiz nisso, sabe? É sobre ouvir as pessoas e perguntar, então, o que você quer? E eu acho que entender também o que as pessoas precisam nas coisas que elas até não dizem, mas elas fazem. E eu acho que essas pessoas, porque eu não sou muito fã da palavra usuário, mas as pessoas são o centro de um produto, assim. Sem pessoas, você tem algo que não vai tocar ninguém. Você precisa fazer pesquisa meio que pra entender quais experiências transformadoras eles querem ter. A gente vai conseguir transformar a vida deles? Talvez não, assim. Provavelmente não. Eu acho que essa é uma utopia, mas a gente continua fazendo pesquisa, escutando, questionando, pra chegar cada vez mais perto desse lugar ideal. Bacana. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Você citando a sua mãe falou do espoleto, lá ela tem a oportunidade de ter várias escolhas. É um perfil dela, né? Tem pessoa... Eu mesmo, se me dá mais de 2 opções, eu já fico meio perdido. A minha mulher consegue se virar com dúzias, mas o homem já tem essa tendência de ser mais tapado com esse tipo de coisa. Sua mãe gosta disso, é legal. Ainda tem isso, né? Além de tudo que você ajuda o usuário, você tem que pensar em diferentes grupos de usuários. Bem interessante. Eu queria saber como é que a pesquisa em 1x impacta, além de impactar na experiência de cliente, como a gente já começou a falar, também quais os benefícios que ela traz para uma organização em si. Eu visualizo a experiência do cliente diferente da experiência do usuário, né? Apesar delas se conversarem em alguns momentos, né? Então eu vejo que a experiência do cliente é muito mais voltada para CX, né? O Customer Experience, né? Em como esse cliente enxerga a minha empresa ou a minha marca, ou qual que é a percepção que essa pessoa tem, né? Então, a diferença principal entre o X ou o X, né? Ou ICX, é que apesar de trabalharem, né, em busca do mesmo objetivo, que é a satisfação do cliente, utilizam de meios e ferramentas diferentes, né? Então, o X ali, né, o User Experience, ele está dentro de Customer Experience, que é o CX, só que o CX, por exemplo, ele atua ali em outras frentes que vão além do produto, né? Então, ele é um pouco mais abrangente, que lida com relacionamento do cliente e tudo mais. Então, por exemplo, no CX, ele vai fidelizar o cliente, né, a uma marca ou alguma empresa, mas assim, isso só acontece se esse meu cliente tem uma experiência com o meu produto e que essa experiência seja excelente. Então, aí que entra a minha experiência de usuário. E como que impacta? Acredito que assim, se o cliente ou o usuário, né, ou a pessoa, né, melhor dizendo, usa o produto ou serviço da marca e que a pessoa não esteja atingindo a máxima experiência e satisfação ali que essa pessoa espera, com certeza terá um impacto enorme ali na experiência desse cliente e em como essa pessoa percebe também a empresa ou a marca ou até mesmo um relacionamento com ela. Então, acredito que a pesquisa, de fato, de experiência do usuário, ela acaba impactando muito na experiência que meu cliente tem, né? Que é a visão macro que ele tem daquela marca, daquela empresa, né? Assim, usando ali um produto ou um serviço, provavelmente vai impactar em como eu vejo essa empresa. Super bacana. Pessoal, se alguém quiser complementar alguma coisa, vai ter que suar aí, porque ela deu uma aula aqui pra gente. Devia ser professora, não psicóloga. Cara, eu achei incrível esse ponto que a Jéssica trouxe de CS, CX, sabe? Mas eu vejo muito que essa também é uma área de pesquisadores. Por eu já ter vindo da área de CX, eu entendo que construir relacionamentos nada mais é do que entender a pessoa usuária ou até mesmo o cliente, que eu também concordo que são coisas diferentes. E eu acho que sem esse toque de relacionamento, sem essa pesquisa, a experiência que a gente constrói é só uma série de mecanismos projetados pra, sei lá, um arquétipo, que às vezes nem é real, assim. Então, como que a gente pode ouvir o público? Porque são as pessoas que a gente realmente quer tocar, sabe? Então, acho que para a organização é uma forma de criar um serviço, um produto, às vezes nem isso, uma experiência de fato, né? Que possa tocar pessoas de uma forma que elas realmente precisam. Tô escutando a Gabi se coçando aqui para falar alguma coisa. Gabi, não quer falar alguma coisa, não? Tô cheia de perguntas aqui, mas eu tô, assim, muito feliz de ouvir tudo isso, escutar a Luana, primeira vez que eu tô ouvindo a Luana, mas já ouvi falar muito dela. E acho muito legal essa questão da experiência do usuário e ter visões diferentes, né? E acho legal a gente trazer um ponto aqui que eu até queria trazer e fazer uma pergunta para vocês, que é a questão de... Vocês falaram um pouquinho dos benefícios aí da pesquisa em UX. Eu queria saber, ouvir um pouquinho de vocês que convivem bastante com os desenvolvedores, e a gente tá aqui no TOTOS Developers, que tem bastante desenvolvedores que estão ouvindo a gente. Quais são esses principais benefícios que a pesquisa de UX traz, não só para a organização, mas quando a gente está falando
para os desenvolvedores, que eles vão desenvolver os produtos digitais? Gabi, eu acho que um dos principais benefícios que a pesquisa vai ajudar é basicamente elencar quais são as prioridades que eu tenho que desenvolver hoje. Então, se eu tiver uma pesquisa bem feita, bem mapeada das pessoas, né, para que eu desenvolva o meu produto, isso é um mega benefício. Outro item que acho que é muito importante para eles é aprender com os clientes, né? Aprender como eles usam, aprender a ouvir, aprender a ver. Isso a gente pode ter os UX Research, né, trabalhando para trazer isso para dentro do desenvolvimento e, além disso, ter um maior entendimento de como as pessoas fazem ou realizam as tarefas no dia a dia. Então, o dev vai se sentir importante de estar realmente modificando aquela experiência. E eu acho que o mais importante aí é projetar e construir algo que eles realmente precisem. Os nossos clientes, nossas pessoas, as pessoas que realmente usam os nossos produtos, né? Eu acho que você falou bem isso aí, porque é um problema sério do dev, eu posso falar porque eu desenvolvo software há 32 anos. Cara, a gente se concentra muito mais em if e else do que realmente na experiência que o usuário vai ter em apertar um botão que vai chegar nesses comandos. Então, realmente isso é muito importante. Eu lembro até a primeira vez que eu tive lá com vocês num projeto, eu achei aquela experiência de usar o programa em papel e ver as pessoas simulando todo o algoritmo, eu achei aquilo fantástico. Eu imaginei o quanto tempo eu teria economizado na minha vida escrevendo código se eu tivesse lá apertando um botão fictício para poder fazer isso. Mas fantástica essa sua colocação, Jefferson. Eu acho muito legal isso. Eu acho que tem 2 pontos quando a gente fala de pesquisa e dev que são muito conectados e que fazem muito sentido para mim. O primeiro é através da pesquisa que a gente mostra o porquê, né? Então, deve estar lá codando o dia todo, quando só pausa para tomar café, e aí de repente ele tá fazendo alguma coisa que ele não sabe o motivo de por que aquilo existe. Então a pesquisa vem aqui trazer o porquê. E o segundo, que é uma coisa que a gente está tentando implantar muito na Saúde D, é que as pesquisas vão gerar componentes que os devs vão codar, né? Então, o que a gente conhece sobre o usuário, um comportamento de um usuário, que a gente pode componentizar isso, e aí liga até com a disciplina do Design Ops, né? Do Design System, que está integrado, que possa facilitar a vida do desenvolvedor também, para que a gente, reconhecendo o comportamento do usuário, não precise estar mudando algum componente, alguma página, e dando mais trabalho para ele, né? Eu acho que a pesquisa também está aqui para simplificar a vida do desenvolvedor. Verdade. E aproveitando que a gente está falando aqui da pessoa, vou puxar a última pergunta aqui desse bloco. Eu acredito que eu já até sei a resposta, mas eu vou querer saber de vocês. Eu queria saber o perfil do pessoal que trabalha com o X. Eu vi que tem muito de psicologia, tem muito de conhecer a pessoa. Qual que vocês acham que é o melhor perfil para quem lida com isso no dia a dia? Eu sempre falo que são 2 pontos interessantes, né? Eu acho que a pessoa que gostaria de trabalhar com pesquisa, essa pessoa primeiro ela tem que ser desapegada, né? E ela não pode se contentar. Eu falo por isso porque existem 2 motivos. O primeiro do desapegar é porque você não vai conseguir resolver o mundo ou tudo de uma vez, né? De uma vez só. E não pode se contentar porque sempre tem alguma coisa que a gente precisa olhar com mais crivo e investigar mais. Então eu falo que uma pessoa pesquisadora, ela tem que se colocar como uma pessoa que faz parte da pesquisa. Então eu, como pesquisadora, eu sempre coloco como se eu fizesse parte. Por quê? Porque assim, se tem algo que tá te incomodando, pode ir lá que tem alguma coisa para descobrir, né? Então eu acho que são 2 pontos importantes para essa pessoa trabalhar com pesquisa. É ser totalmente desapegada, né? Então você realmente não vai conseguir resolver o mundo ali para aquela pessoa, e você precisa não se contentar ali com tudo, porque isso é muito importante. A gente conseguir ali ter um olhar de pesquisadora, de pessoa pesquisadora para investigar. Não ser uma pessoa conformada, você disse, tem que pensar além. Exatamente. Bacana, bacana. Eu vou concordar e acredito que basicamente a resposta para isso é que são pessoas. Eu acho que da onde ela é formada, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que são economistas, administradores, dentistas, e todos eles faziam uma excelente pesquisa. Então, acho que não existe uma receita de bolo. Eu acho que basta a pessoa focar seus estudos no comportamento do cliente, ou melhor, como a Lua estava contando, a Luana no caso, que é realmente entender um pouco mais as pessoas. Basicamente é entender o que as pessoas pensam, como elas vivem, o que elas fazem. E o que é mais importante é você entender por que elas fazem ou vão fazer aquilo. Eu acho que eu vou criar aí em cima do que a Jéssica disse, que a pessoa tem que ser desapegada, mas eu vou incluir que ela tem que ser muito interessada pelo assunto que ela vai estudar
ela vai desbravar, ela vai conhecer. Eu acho que essa é a orientação. Mas ela pode ser que formação? Economista, administradora, antropóloga, designer. Ela pode ser designer também. Na verdade é que eu não tô nem falando de perfil do que a pessoa estudou, mas um perfil de pessoal mesmo, porque eu acho que esse é o tipo de coisa que você não ensina na escola, né? A pessoa pode até pegar algumas técnicas, mas eu acho que vai muito da pessoa saber lidar com outras pessoas, né? Será que eu tô certo? Eu acho é exatamente isso, assim, não tem informação. Eu vim da pesca, que geralmente você não vê engenharia de pesca no mundo da tecnologia. E eu acho que qualquer pessoa realmente tem o potencial de trabalhar com pesquisa, desde que tem essas soft skills, assim, que a Jéssica falou, que o Jefferson falou, assim, sobre escutar pessoas, assim. Acho que tem que ter uma alta capacidade de analisar contexto, porque precisa entender para quais hipóteses têm que ser seguidas, têm que ser analisadas. E eu acho que são habilidades que se desenvolvem mesmo, sabe? Eu acho que o pesquisador é alguém que é muito despojado de ego, porque você tem que deixar para trás todo o conhecimento que você tem, assim, sobre um certo cenário, porque você tem que ouvir, de fato, as pessoas que vivem esse cenário e que entenda que ele não é usuário e que não determina a experiência, ele só informa o que ele descobriu, sabe? Não sei se faz sentido. Não, faz sim. Eu não imaginava que esse podcast ia ser tão profundo, pra falar a verdade, mas tô adorando o rumo que isso aqui tá tomando. O primeiro bloco foi muito bacana, muito informativo, muito profundo. Vamos começar aqui o segundo, e aqui a gente vai mirar a metralhadora aqui pro Research Ops mesmo. Então a primeira pergunta aqui, pra gente se aprofundar sobre o Research Ops, que é operação em pesquisa, eu queria que vocês explicassem pra mim mais ou menos como que ele começou e se já foi diretamente voltado para empresas, ou se ele nasceu fora de empresas, tipo assim, no mundo acadêmico. Eu acho que o Research Ops, ele nasce há não muito tempo, mas ele é o começo e não é o fim, na verdade, de um mecanismo, uma estratégia para que as pesquisas se movimentem nas organizações. E quando a gente fala organizações não só de tecnologia, mas basicamente parar um pouquinho mais e entender o que eu estou fazendo, o que eu vou projetar e o que eu vou desenvolver. Ela tenta meio que organizar as coisas para fazer um sistema fluido, onde ela forneça algumas funções, ferramentas e processos bem organizados para apoiar pesquisadores na entrega do dimensionamento de qual vai ser o impacto daquela informação para a organização. Então ela vai totalmente retroalimentar estratégias das empresas, produtos e basicamente uma camada muito grande aí de coisas a serem realizadas na parte de pesquisa. Você lembrou bem, né? A gente vê uma sigla em inglês e acha que ela já tem a ver com tecnologia, e não tem nada a ver, né? Isso é um conceito, é um modelo que a gente pode aplicar em qualquer tipo de projeto, né? E eu acho que complementando isso que o Jeff disse, quando a gente fala de operação em pesquisa, né, dentro das empresas, pelo menos para mim, eu vejo um cenário também em outros lugares que fazer pesquisa ainda é um desafio, né? É desgastante, não querendo desanimar aqui alguém que esteja ouvindo esse podcast, mas desde o recrutamento, né, de pessoas para conseguir as pessoas de perfis certos, né, é um desafio ainda, né? E aí é onde entra o que a gente chama de Research Ops, que é a operação em pesquisa, né? Então, primeiro fazer com que toda a organização faça pesquisa, né, que é um desafio também, ter processos que apoiam, né, que foi um pouquinho que o Jeff disse, que apoiam as pessoas pesquisadoras, então desde o planejamento de uma pesquisa, na condução dessa pesquisa, no uso de ferramentas para a gente chegar no objetivo que é o quê? Aplicação da pesquisa de qualidade, só que em escala. Esse é o objetivo. E também eu acho que o principal, né, um dos pilares quando a gente fala de operacionar a pesquisa é você compartilhar o conhecimento aprendido, que é o que a gente chama hoje, que é um dos pilares, né, do Research Ops, que é a gestão de conhecimento, né? Hoje a gente vê que se perde muito essa questão de conhecimento. A gente faz uma pesquisa e aí do nada ela some, ninguém sabe onde está, ninguém consegue reaproveitar. Então é isso que a operação em pesquisa vem ajudando também. E muitas pessoas também que acabam fazendo pesquisa, que estão aprendendo, mesmo as pessoas que não são designers, então a pessoa do marketing, um líder, então todo mundo fazer pesquisa. Cara, agora eu fiquei curioso, eu vou até fugir um pouco da pauta aqui, baseado nisso que você comentou. Como desenvolvedor, se eu construo um componente, eu sei que outros colegas vão poder se beneficiar e usar esse componente em outros projetos. Como que você usaria esse conhecimento adquirido de um projeto em outro? Já que a gente está falando de opinião literalmente humana. Eu tenho um pouco desse exercício, assim, que a gente acho que coloca muito para rodar na Saúde D, né, no Edux,
é que a gente tem um conceito do Atomic Research. Então, é desconstruir a pesquisa em pequenos átomos e deixar com que isso seja mais compartilhável, né? E aí, esses pequenos átomos se tornam componentes, ou se tornam hipóteses, ou se tornam telas. A ideia disso é, se você tem um sistema de plataforma ou de vários produtos que atendem personas similares, é que se você aprende o comportamento de uma persona num produto, ele provavelmente vai replicar no outro produto. É uma forma de, se a gente conhece bem, sei lá, na saúde D a gente trabalha com 3 personas diferentes. Se a gente olha o comportamento do médico em uma tela e num produto específico, ele provavelmente vai replicar esse mesmo comportamento nos outros produtos que ele tiver acesso. Então a gente consegue fazer uma solução que possa ajudar todos os produtos que envolvem a persona médicos e não só um. Cara, fantástico. É um componente mesmo. Como você falou, você acaba transformando aquela experiência num componente espetacular. Eu nunca ia imaginar isso. Posso complementar? Deve. Trazendo um pouco a visão da TOTUS e até porque o Research Ops dentro da TOTUS, né? Como todo mundo sabe, a TOTUS é gigantesca, né? E tem muitos produtos. Um dos motivos de operacionalizar o design, acho que a Luana trouxe bem essa questão, é que, imagina, a gente tem vários produtos e às vezes atendendo o mesmo segmento. Como que a gente pode otimizar a pesquisa olhando para esses 3 produtos diferentes, por exemplo, que tem o mesmo usuário, né? Então, isso é uma das maneiras, né? A gente faz um projeto, por exemplo, voltado para suprimentos e a gente tem 3 produtos diferentes. Será que nesses 3 produtos a hipótese é que não é a mesma persona para esses 3 produtos, já que a gente está falando de um produto de suprimentos? Então, é muito mais essa questão de a gente conseguir, inclusive, otimizar a pesquisa dentro de uma companhia tão grande como a TOTO. Queria complementar também, Gabi, sobre essa questão, quando a gente pensa em pesquisa, imagina todo o ecossistema, né, da TOTUS fazendo pesquisas para alguma coisa que vai ser lançada como Pix, né? Eu dei esse exemplo várias vezes, né? Então imagina que a gente tem um time em Joinville, um time lá no Rio de Janeiro, um time em São Paulo fazendo pesquisa. São várias pessoas, várias fontes de informações, só que elas estão espalhadas, né? Então a questão de você ter uma operação de pesquisa, ela pode ajudar a não ter 3 fontes diferentes de um único ponto, como, vamos conhecer um pouquinho mais o Pix e como vai ser as soluções, e sim a gente consegue compartilhar as informações que estão sendo geradas nessas pesquisas, então eu teria menos tempo das outras pessoas e mais tempo e mais conhecimento sendo gerado para todos, né? Acho que é isso, democratizar, né, a informação. Muito bacana. E só mesmo. Deixando o último ponto, assim, é legal porque quando você cria produtos novos, você não começa do zero também. Então, se você está criando um produto novo para um segmento que você já trabalha, você já tem uma base muito mais sólida de como construir esse produto e aí ele vai, consequentemente, ser bem mais ágil e bem mais seguro quando lançar o MVP. Verdade. Eu gostaria de co-criar em cima do que o Jeff, a Gabi e a Luana disse, né, e falar também uns pontos que são os benefícios, né? Então, quando eles falaram bastante sobre economia, então a gente tem economia tanto de tempo, que a gente pode reaproveitar essas pesquisas que já foram feitas, às vezes com o mesmo cliente, a mesma persona, às vezes até mesmo pelo mesmo produto, né? Então a gente consegue reaproveitar, então economia de tempo, de dinheiro, porque, né, tempo é dinheiro, a questão também de você poder validar, né, a pesquisa, reaproveitar, sobre alinhamento, né, e direcionamento, então você consegue, quanto mais pesquisa você faz, você consegue ter ali o pontapé inicial, né? Isso falando não só do Research Ops, mas a pesquisa em geral, né? Então, eu acho que a empresa inteira, ela fica no mesmo barco, no mesmo carro, todo mundo sabe ali o que está acontecendo com o usuário, com o cliente, quais são as dificuldades. E eu acho que o último ali, que é um dos principais, são a estratégia, né? Eu sempre bato o pé e falo que a pesquisa, ela é puramente estratégica, né? Porque a premissa de uma estratégia é te levar para alguma direção, seja em números, seja em histórias, seja por fatos, e é isso que a pesquisa conta, né? Então, é isso que a pesquisa faz, ela te dá caminhos, por estratégia, ela te dá caminhos para que você possa testar, e isso sem perder tanto dinheiro. E aí, com a operação em pesquisa, sem perder tanto tempo também, que aí a gente pode reaproveitar tudo que a gente tem já. Tem um monte de chefe feliz ouvindo isso, cara. Não perder tempo e não perder dinheiro é o sonho de todo chefe. Bem, para essa próxima pergunta, confesso que eu vou aprender junto com quem tá ouvindo, porque essa é uma pergunta guiada, então eu vou perguntar e esperar a resposta. Então eu queria saber qual que é a importância
importância de escalar a pesquisa? Eu acho que teve muito do que o Jefferson falou. Eu já li um artigo que dizia que a missão do Research Ops é fazer o Research Ops acabar. Imagina que a gente tem uma utopia em que a pesquisa é tão democratizada, tão compartilhada, que é quase uma evangelização. Todo mundo faz pesquisa, todo mundo respeita a pesquisa e compartilha a pesquisa, sabe? Tá na veia da organização, tá na cultura. E quando isso acontecer, quando a pesquisa for responsável pelas maiores tomadas de decisão, além de a gente cumprir o desafio de operacionar a pesquisa, a gente vai ter uma organização completamente voltada para o ser humano que ela tem. Então, é sobre gerar mais agilidade, é sobre gerar mais confiança nos produtos que a gente cria. Eu acho que a gente consegue deixar mais escalável quando a gente tem mais agilidade, consegue testar mais hipóteses, quando o processo está muito, muito claro, assim. E eu acho que mais do que isso, além da pesquisa ser mais ágil, você tem mais confiança, assim, de tomar decisões a partir desses dados que são compartilhados. Então, às vezes, você passa meses num produto discovery. E quando você tem isso mais operacionalizado, mais escalável, você tem muito mais base, muito mais dados para tomar uma direção de começar um produto. Então, tem poder de criar mais produtos, novos produtos com mais embasamento pelos aprendizados anteriores. E é isso, de forma ainda, consegue testar mais rápido com o usuário também. Eu acho que é uma das maiores importâncias de escalar. Eu acho que primeiro eu vou falar sobre eliminar os desperdícios. E desperdício é dinheiro, né? Então, por que eu tenho 10 pesquisas semelhantes, sendo que eu posso utilizar ou me alimentar dessas pesquisas que foram feitas? E onde elas estão, né? Então, socializar os resultados das pesquisas é muito importante e a fim de democratizar. Então, todo mundo da organização ter acesso a isso, seja um PO, um PM, um Tribe, qualquer pessoa, um designer de squad. E acho que eliminar a ineficiência, então o Research Ops, ele dá essa ideia inicial, né, de escalar, você eliminar a ineficiência para que no futuro todo mundo faça pesquisa e não precise ter essa iniciativa, vamos começar o Research Ops. Então, talvez o futuro, né, e a importância é que você faça que todo mundo ouça e faça pesquisa, eu acho. Por que as empresas deveriam investir cada vez mais em UX? Eu acho que essa resposta é muito curta e grossa. Sem UX, seu produto não está endereçável para ninguém. Além de uma pessoa que você acha que precisa dele. Eu acho que a gente não precisa de mais achismo no mercado. A gente precisa de certeza, a gente precisa de dados e principalmente de criar experiências para as pessoas que precisam de verdade delas. E aí eu vou falar que ter um time de UX, e aí eu vou falar que é só um time, porque não basta ter só um UX e UI na sua empresa, e aí você joga um monte de demanda sem contexto para essa pessoa, mas ter um time de UX é essencial para dominar o produto e conhecer quem tá pagando o salário, sabe, das pessoas. Então, que são as pessoas que usam, as pessoas que são clientes. Não deu para escapar da palavra usuária, mas é necessário. Às vezes é difícil. Eu acho que o que a Luana trouxe vai muito de encontro com o que eu acredito também. Eu acho que o porquê que as empresas deveriam investir cada vez mais em pesquisa ou cada vez mais em UX ou X, né? Eu acho que tem a ver muito com a questão de as empresas, elas só vão entender o que as pessoas querem, né? De uma marca ou de um produto ou de um serviço quando de fato elas conversam com essas pessoas, né? Então, como que eu vou conseguir definir uma experiência sem saber como que essas pessoas se sentem, né? Então, eu acho que lá no começo, né, dessa nossa conversa a gente falou o que é de fato a pesquisa do usuário. Então, basicamente a gente tem um contexto que é uma fila de restaurante e eu estou interagindo ali com um artefato, que pode ser uma pessoa, pode ser um bip, pode ser, sei lá, uma pessoa recepcionista que vai me atender, enfim. E aí falando de serviço, né? Então, eu acho que a importância tá nisso. As empresas só vão conseguir entender e criar experiência se você de fato conversar com essa pessoa e fazer a pesquisa, né, em si. Então, eu acho que essa é a importância. Sem isso, você acaba chegando em um lugar de muitas incertezas. E para complementar, eu acredito que seja basicamente ter menos custo, né? Então, a ideia de operacionalizar uma pesquisa, entender melhor e mapear basicamente o usuário, o cliente ou as pessoas que estão usando ou vão usar meu produto, se eu consigo operacionalizar isso, eu consigo fazer com que mais pesquisas serão feitas por menos pessoas ou muito mais pessoas, só que num curto prazo de tempo, né? Ou seja, tempo é dinheiro, então por que as empresas precisam investir cada vez mais em pesquisa e operacionalizar isso? Redução de custo. É fazer mais pesquisas, ter mais pessoas focadas nisso e cada vez mais o tempo de pesquisa vai ser menor. Então, se eu consigo pesquisar, eu consigo entender mais meus usuários, minhas pessoas e meus clientes. No fim das contas, vai melhorar a experiência deles. Bacana.
E aqui eu vou entrar no momento pimenta, tem muito a ver com a primeira pergunta que eu fiz, mas eu preciso fazer. Acho que a gente já provou aqui com tudo que vocês falaram a importância do Research Ops, acho que isso não tem o que falar. Mas eu já ouvi várias vezes de colegas que ainda não tinham passado por essa experiência que vocês são devs de post-it. Me incomodou bastante quando eu vi isso, faltou talvez um pouco de skill e de ver como o processo funciona. Então, como aqui é o momento pimenta, eu queria que vocês abrissem o coração, porque vocês já devem ter passado por experiências como essa, de esbarrar em pessoas que não acreditavam no que vocês faziam, inclusive em empresas que também não acreditavam. Eu queria saber como que vocês lidaram com isso. Peguei pesado agora, né? Eu falei que era o momento pimenta. Eu acho que tem que doer, sabe? Eu tava falando com um amigo hoje, o Fabrício, e eu acho que Research Ops, ela é um monte de ponto de interrogação, mas é principalmente dor. E uma hora vai doer nas pessoas, que você tem um monte de PPT que só foram apresentados pro stakeholder e não gerou absolutamente nada. Uma hora vai doer que o time tá crescendo e as coisas estão fugindo do controle. E uma hora sempre dói quando o seu time não consegue conectar produtos diferentes na mesma jornada. Dói quando todo mundo tá fazendo pesquisa separado para melhorar a mesma experiência e no final gera várias ideias que deveriam se conectar, mas não se conectam. E eu acho que quando qualquer uma dessas coisas que eu falei dói, é porque tá na hora de flertar com o Research Ops, assim, não tem como fugir. Ou você vai começar a ficar em um ciclo sem fim, entregando várias coisas sem valor. Basicamente, né, eu vou contar uma experiência, né, que eu tive há alguns anos atrás, faz muito tempo, a gente não tinha nem Google Drive. Eu tinha feito uma pesquisa, basicamente para o segmento de agricultura, e eu fiz uma pesquisa bem profunda, acho que foi quase um mês de imersão, eu visitei vários estados, fazendas, e eu consegui gerar um PPT, né, vamos dizer assim, né, como a Luana comentou, com muita informação. O legal foi que na época que eu fiz, eu mandei tanto esse PPT para os desenvolvedores, mas eu mandava quase toda semana. Olha, foi feita uma pesquisa, então ela pode ser a base para vocês escolherem as novas features. E o mais legal foi que depois de alguns meses eles falavam: Jefferson, a gente usa seu PPT até hoje, ou seja, eu uso sua informação para me ajudar na orientação do produto. Mas, como o Manzano disse, é uma luta diária, né? Só que o que eu acredito, né? Como que a gente possa vender? Primeiro, quem faz pesquisa precisa ter essa consciência, né? De que a gente precisa divulgar, precisa disseminar, precisa mostrar a importância da pesquisa para as pessoas. No segundo, a gente ter uma estratégia de deixar isso mais didático para os desenvolvedores, para os donos de produto, né? Não adianta a gente simplesmente criar uma apresentação e deixar apresentada apenas, né? Então a gente precisa fazer realmente uma venda, precisa todo dia, seja por e-mail, no chat, ao vivo, uma live, disseminar a importância e fazer com que eles participem do descobrimento dessas descobertas, dessas pesquisas que a gente faz no dia a dia. Acho que esse é um dos caminhos, né? Contando aqui na TOTUS, para dar início ao Research Ops, a gente basicamente convidou um grupo de designers que são super empenhados em pesquisa a falar com a comunidade que eles estão inseridos, em divulgar, em comentar, em repassar as informações e utilizar o que a gente está fazendo aqui na TOTUS. E o resultado está sendo, de pouco a pouco, muito positivo. Cada vez mais as pessoas ficam contentes em participar, em ver, em poder se alimentar dessas pesquisas, né? Muito bom. Quer complementar alguma coisa, Jéssica? Eu acho que tá tranquilo. Eu acho que a Luana e o Jeff falaram muito bem, né, dessa questão. Eu acho que até é uma questão cultural também, né? A gente que aplica aqui as sprints, né? Então a gente trabalha em alguns projetos. Então sempre tem algumas pessoas que ficam um pouco desconfiadas com o processo, mas eu acho que é natural. Eu acho que tudo que a gente tem um contato, né, que a gente não conhece, e quando a gente fala de processos, né, eu acho que é natural a pessoa, sei lá, se sentir desconfiada ou falar que a gente só faz post-its. Então, não sei, eu acho que é questão cultural mesmo. Engraçado que quando a gente chega ao final dos projetos, né, todo mundo fala: nossa, eu não acredito que a gente chegou aqui ao final, que teve esse resultado. Quando eu tava lá no começo, nossa, eu tava com medo, enfim. Então eu acho que é isso, a gente sempre fala no nosso projeto a frase ali de efeito que é: acredite no processo. Né? Então eu acho que tem muito disso. Então por isso que eu não me ofendo. Eu não me ofendo quando as pessoas falam dos post-its, que é o que a gente usa no dia a dia, então tá tudo certo. Apesar que a gente que lida com um pouquinho de Agile também acaba lidando com isso, mas eu passei por isso na primeira vez que eu participei de um projeto, mas eu brinco com todo mundo que quando eu vou conhecer algo, eu sou bem copo meio vazio, mas não é porque eu não tô preocupado com a situação, porque eu vou de mente aberta e eu quero aprender. E realmente, eu cheguei com uma opinião e saí com outra. Eu falo, eu tenho até hoje, isso faz uns 5, 6 anos,
anos, mas eu tenho até hoje aquela lembrança bem viva na minha mente de apertar um botão em papel e ver tudo rodando. Eu acho que aquilo deu uma baita mexida em cima do que eu acreditava que era algoritmo. Eu acho que as pessoas têm que ir assim mesmo, tem que ir de mente aberta. Mas eu percebi em todas as vezes que eu participei que sempre tinha alguém olhando de rabo de olho, falando, será que isso vai agregar? É só mais uma coisa para eu fazer? E o pessoal acaba saindo. E isso que é legal na TOTOS, né? Como a gente acaba tomando café junto, a gente acaba falando sobre outros assuntos, o pessoal vem um pouquinho mais desarmado, né? Eu espero que nas outras empresas também sejam assim. Eu acho que isso, o ambiente da TOTOS ajuda muito. Ou ajudava, né? Infelizmente agora a gente tá em isolamento, não tem mais esse tete a tete todo dia, mas eu acho uma coisa bem bacana. Eu queria muito saber para vocês, quais são as principais barreiras e desafios que vocês encontraram e encontram aí na construção do Research Ops. Acho que aqui foi... Cada vez que eu derrubava um desafio, eu apanhava de outro, assim. Mas o primeiro foi educar a galera. Então, quando você começa uma operação, você tem que mostrar para ela o valor, para as pessoas, né? O valor daquilo. E principalmente como que elas têm que contribuir com aquilo também, né? Então, quando eu cheguei no meu time, o time já existia há alguns meses. Então, puxar a orelha, mostrar a importância de documentar as coisas da forma mais acessível, mais democrática possível foi desafiador, assim. Mas teve vários erros no caminho também. O nosso sistema, né? O nosso conceito de Research Ops ainda é algo tão novo que muita gente não sabe por onde começar, não sabe como desenvolver e tudo bem, a gente acaba errando e vamos aprendendo com nossos erros. Hoje eu acho que o meu maior desafio, ele tá sendo transformar o nosso Axon, que é o nosso repositório, em mais do que uma fonte de conhecimento para o time de UX, mas uma base alimentada não só pelo time de UX, mas pelo time de CX também, pelo time de CS, para que o time de produtos e o time de negócios também tomem decisões mais rápidas, que eles consigam tomar decisões mais confiantes e mais embasadas por dados. Assim que eu suprimir esse desafio, eu tenho certeza que vai ter outro batendo na minha porta. Eu acho que aqui na TOTOS, quando a gente ouviu 2/3 dos designers e boa parte dos desenvolvedores, né, na época da construção, a gente viu vários desafios e eu acho que o maior nosso foi decidir qual que a gente iria atuar, né? Porque para os designers, a maioria era Jefferson, eu tenho dificuldade em recrutar os usuários, eu não sei aonde estão os contatos. No segundo, ele fala, eu não tenho tempo para fazer pesquisa, o meu PO não deixa, pesquisa não é importante, e documentar e definir qual método eu vou utilizar no meu sprint. Quando a gente foi questionar os devs, né, eles falaram assim, né, tem até uma lembrança de uma fala do dev que ele falava assim, Jefferson, uma das coisas que eu preciso para inovar ou criar coisas que o cliente vai fazer uau, é estar mais próximo do cliente, né? E como desenvolvedor eu sinto uma falta gigante de conhecer o processo do cliente ou ter alguém que me mostre como é o dia a dia do meu cliente. Então, assim, esses foram os iniciais barreiras e dificuldades, né? Escolher o que a gente iria abordar e acho que o repositório de conteúdo e indicar quais são os melhores métodos e como são feitos os métodos foi o que a gente entendeu que nesse momento faça sentido. Exato, e eu estava com o Jeff, né, nesse projeto da construção, né, do Research Ops aqui na TOTOS, e realmente foram isso as nossas barreiras, né, porque existem alguns pilares, né, do Research Ops, além do gestão de conhecimento, a gente disseminar ali a pesquisa para toda a organização, então assim, foi difícil a gente olhar para uma coisa só, né, e é como o Jeff contou, né, a gente fez pesquisa com vários designers, com PO, e aí eles contavam ali as histórias dele, e a gente, ai meu Deus, vamos querer resolver tudo, né, então é aquele negócio que eu falei, né, da pessoa pesquisadora, ela tem que às vezes desapegar de algumas coisas, e uma barreira também que eu gostaria de comentar é relacionada à LGPD, que assim, é uma dor gigantesca e assim, eu vejo em muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, então quando a gente faz pesquisa, a gente lida com alguns dados das pessoas, né, e agora com a LGPD é aquele negócio, apaga tudo, não pode ter mais nada. Então, quando a gente foi construir o Research Ops, assim, surgiu diversas dúvidas, a gente teve que falar com algumas pessoas para ajudar a gente a ver a questão da melhor ferramenta, igual o Jeff disse, né, para criar o repositório, ter esse cuidado, né, com os dados, principalmente alguns dados sensíveis, e isso aí eu vejo que, assim, é uma dor em muitas empresas, né, e é algo que a gente precisa tomar cuidado, até porque é algo novo, né, é algo que a gente tá estudando, mas foi uma barreira durante a construção. A Gabi estendeu mesmo o momento pimenta aqui, é verdade, eu não tinha pensado nesses assuntos aí não.
Você quer complementar alguma coisa, Gabi? Não, acho que é isso mesmo. Chegamos ao fim. Eu tava gostando, gente. Me chamem pra mais podcasts, eu gostei. Vamos fazer mais, é para isso que a gente tá aqui. O papo realmente foi muito fluido, foi muito bacana. Agora, Gabi, manda lá o recadinho final pra gente. Querem saber mais novidades do TOTUS Developers? Acessem developers.totus.com. Lá você encontra artigos técnicos, canais para a comunidade, tutoriais, este podcast aqui. E para vocês não esquecerem, temos vagas na TOTUS. Show de bola. E aqui, como de costume, no encerramento a gente pede algumas dicas dos nossos entrevistados. Eu vou abrir aqui para vocês já verem como funciona, para quem ainda não teve aqui com a gente. Eu vou falar de 2 filmes que eu assisti recentemente, que eu gostei muito. Ambos do Netflix, um inclusive é produção do Netflix, que chama Espreita do Mal. É um thriller muito bem feito, muito bem estruturado. E aquele tipo de filme que no final você toma aquele tapa na orelha. É o tipo de filme que eu amo. Você fica o filme inteiro tentando entender e lá no final você se sente literalmente uma besta. Eu acho que vale muito a pena. E outro, um filme que eu assisti esperando uma comédia, mas depois eu vi que era uma história baseada em uma história real e acabou tendo uma proporção muito bacana. O filme chama De Repente Uma Família. Eu acho que eles não foram muito felizes na capa, porque parece totalmente comédia e não é. É baseado numa família que adota 3 crianças e como é essa adaptação com as 3 crianças, que são 3 irmãos. E é um filme fantástico, acho que tem uma pegada muito importante. E agora eu vou passar primeiro pra Luana, que é a nossa convidada de fora. Tem alguma dica pra gente, Luana? Uou, nenhum filme tão legal quanto esse, mas puxando muito o que Gabi terminou falando sobre LGPD, acho que não tem como não fugir do clichê de assistir Dilema das Redes, que vai falar um pouquinho sobre como que a internet e os dados se conectam pro bem e pro mal também. Hoje a gente tá numa revolução aí de como tratar os dados das pessoas com mais delicadeza, e eu acho que o filme traz bastante dessa percepção, principalmente de como o designer é responsável por isso também. Então, assistam lá Dilema da Rede no Netflix. Eu vou fugir um pouco aqui da categoria de filme. Vou indicar um livro que eu gosto muito, que chama O Teste da Mãe. Então aí, para quem tá começando a fazer pesquisa, é um livro sensacional, que ele dá ali algumas dicas de como você fazer pergunta que nem sua mãe vai conseguir mentir para você, né? Então é muito bom, fica aí a minha dica. Eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que ele se chama Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Então ele traz à tona que o futuro não é tão catastrófico assim. É dos escritores de Peter e Steven Kotler e é muito bom e ele é bem positivo para que a gente consiga, sei lá, pensar mais no futuro. Como é a área de tecnologia, é importante a gente entender que existe uma abundância aí na frente. Eu vou indicar uma série, o WandaVision. Provavelmente alguém já deve ter assistido aí, pra quem gosta e curte os Vingadores. É uma série na Disney Plus muito, muito legal. E quem gosta aí dos Vingadores vai pirar com essa série aí. Eu gosto quase nada. Já assistiu o Falcão e o Soldado Invernal? Tô começando esse aí. Ah, cara, tá muito bacana também. Tá muito bacana. E aqui eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês. Eu vou até abrir o microfone aqui para vocês falarem mais um pouquinho, se despedirem da galera. Então, fica aberto aí para quem quiser falar. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade também de falar de pesquisa. Me senti muito grata e gostei bastante dessa brincadeira aqui de gravar podcast. Me chamem mais vezes. Vamos fazer mais, então. Eu quero agradecer também o convite, gente. Me senti muito privilegiada, muito honrada de estar aqui com vocês. E é aqui que a gente manda beijo pra mãe também, é um podcast no Meio Famosa. Pode mandar pra mãe, pra vovó, pro vovô. Eu vou mandar um abraço pro meu líder que deu esse desafio incrível de cuidar do Research Shops. Valeu, Edu. E obrigada pela confiança. É isso. Cara, a gente que agradece aqui, você acrescentou demais aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. Jefferson? Eu queria agradecer a todo o time do UX Lab que participou de alguma forma durante esse projeto aí. Não tem um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Ou também mando um beijo pra minha mãe e pro meu pai. E convidar todo mundo a conhecer o nosso Instagram, que é @DesignUXLab, e o nosso Medium, que é repleto de aprendizado e pensamentos, que é medium.com/UX_strategy com Y no final. E muito, muito obrigado, TOTUS Developers. Bacana. A gente agradece. Queria agradecer a Gabi também, que trouxe esse tema super bacana aqui pra gente. Obrigado mesmo, Gabi. Espero que você tenha se divertido nesse podcast, já que a gente estava literalmente desbravando a sua praia. Quer mandar um recadinho final pro pessoal também? Só agradecer todo mundo, Jeff e Jéssica aí, né? A gente tem o contato todo dia. Luana por ter aceitado esse convite, foi muito bom. E Manzano aí, meu parça, muito gostoso fazer o podcast aqui do TOTUS Developers.
Bacana. Com essa enxurrada de obrigados, eu também agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradeço a você que esteve aqui com a gente até o final em mais esse TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.